Bom dia, turma do 7º ano. Tivemos aí uma semana aí de testes, de avaliações. Hoje voltamos nossas aulas e continuamos aí no nosso módulo 3, falando de proporção. Bom, falamos em razão. Razão é o quociente entre duas grandezas, onde dividimos numerador pelo denominador, que agora a gente vai ver que vai mudar o nome, tá ok? Bom, como é que vai funcionar a proporção? Gente, proporção não é nada mais, nada menos que uma igualdade entre duas razões, ou seja, uma igualdade entre duas frações, onde o produto do numerador de uma pelo denominador da outra é igual ao produto da segunda pelo denominador da primeira. Como assim, professor? É uma regrinha cruzada que a gente chama na matemática regrinha do x. Se você multiplicar nesse sentido, numerador da primeira vezes o denominador da segunda, dá 440. Se você multiplicar o numerador da segunda com o denominador da primeira, também dá 440. O que você está vendo, professor? Existe uma igualdade entre esses produtos, que daqui a pouco a gente vai chamar de meios extremos, tá ok? Mas em toda proporção isso vai acontecer. Existe uma razão proporcional. E que razão proporcional é essa? De 4 para 1. Se você observar aqui, tanto multiplicando nesse sentido, 440 como nesse, isso indica que os dois números aqui, ó, tá vendo? Dividido por 110 vai dar 4, dividido por 104 vai dar 1. 110 também vai dar 1. Então, 4 sobre 1 é a razão proporcional entre eles. Poderia multiplicar, de repente, sei lá, por 3. Olha o que aconteceria. Se eu multiplicasse por 3, daria 12. Se eu multiplicasse por 3, daria 3. Olha o que ficaria. 12 terços e 4 está para 1. Multiplica cruzado aqui de novo. Olha o que você obter de novo. 12 e 12. Qualquer número que você multiplicasse essa razão 4 está para 1, você via sempre que os resultados do produto das igualdades seriam sempre iguais. Isso que a gente diz que é proporcional. Existem dois casos de proporcionalidade entre igualdade entre duas razões, que a gente chama de diretamente proporcional e inversamente proporcional, tá ok? Vamos falar de cada um e vamos explicar um pouquinho da característica de cada um, ok? Vem comigo, vamos para a próxima. Bom, estou lá na página 144, onde a gente fala de grandezas proporcionais, aquilo que eu falei para vocês. São situações em que envolve relação entre duas grandezas, tudo que pode medir, aferir, onde é possível perceber o aumento ou diminuição delas, ou alterações que sejam proporcionais. Nesse caso, as proporcionalidades, dependendo da grandeza, podem ser classificadas como diretamente proporcional e inversamente proporcional. Bom, professor, diretamente e inversamente, como é que eu vou classificar? A própria grandeza, gente, vai informar isso. Olha o exemplo que ele dá aí na página 144. Vamos lá? Observe a relação de tempo de voo e distância percorrida de um avião. Distância de 450 km, tempo de 1 hora. Distância de 900, tempo de 2 horas. Distância de 1350, tempo de 3 horas. O que você está vendo relacionado à distância e ao tempo? Pessoal, eu consigo ver o seguinte: quanto mais aumento a distância, aumenta-se também o tempo. Então o que a gente pode ver aqui? As duas grandezas, quilômetro e hora, elas estão aumentando, ou seja, as duas estão caminhando para um aumento. Se as duas caminham com a mesma direção, seja aumento ou diminuição, a gente diz que elas são diretamente proporcionais, tá ok? Então a gente vê que a razão entre, por exemplo, 450 está para 1, assim como 900 está para 2, assim como 1350 está para 3. E aqui nesse quadrinho abaixo, ele monta essas razões, você está vendo? E olha que interessante, se eu igualar essas razões e aplicar aquela regrinha, ó, numerador da primeira vezes denominador da segunda, numerador da segunda vezes denominador da primeira. A gente chama de regrinha do x, né? Porque se cruza. 900 vezes 1, 900. 450 vezes 2, 900 também. Se eu pegar, por exemplo, essa segunda,
Próxima razão, 900 vezes 3, 1.350 vezes 2. 900 vezes 3, 2.700. 1.350 vezes 2, 2.700. E não para só de uma para outra seguinte, não. Se você pegar os dois extremos aqui, ó, multiplica aqui, ó, 450 vezes 3, 1.350. Multiplica 1.350 por 1, 1.350. Então, o que eu vejo? Pode ser uma razão de uma para uma, de uma para duas, sempre vai dar a mesma proporcionalidade. As duas vão aumentar ou vão diminuir, que a gente chama na mesma razão. Vamos para a página seguinte? Aqui eu observo justamente aquilo que a gente falou. Olha para cá, ó. 450 está para 1, assim como 900 está para 2, assim como 1.350 está para 3. O igual, gente, nas proporções a gente chama de assim como. Por que assim como? Porque é uma igualdade, tá ok? Então o que eu vejo nessas grandezas? Elas são multiplicadas pelo mesmo fator, e nesse caso aqui 2. 2 vezes 450, 900, 450 vezes 3, 1.350. Isso acontece também no denominador. 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3. Poderia multiplicar por 4, por 5. Lembra que eu mostrei naquele exemplo lá da primeira página? O que eu vejo? Que essas grandezas elas aumentam na mesma proporção, tempo e distância. Então a gente diz que se as duas aumentam, elas são grandezas diretamente proporcionais. Tá ok? Bom, vamos continuar. Vamos para a próxima página. Vem comigo. Bom, lá na página 146 deve ser o segundo caso que você está pensando. Professor, legal, as duas aumentam ou as duas diminuem juntas, elas são diretamente proporcionais. E quando são inversamente proporcionais? Olha o exemplo que ele deu. Velocidade de um automóvel numa viagem e o tempo. A velocidade de 30 km por hora, ele faz um trecho em 6 horas. Se ele pisar fundo no acelerador e for para 60, diminui em 3. Se ele pisar mais um pouquinho fundo, vai para 90 km, diminui para 2. Você pode falar assim, professor, diminuiu aqui a metade, mas aqui não diminuiu a metade de novo, mas está diminuindo. Ao mesmo tempo que está diminuindo o tempo, a velocidade ela está aumentando. Eu estou vendo uma inversão. Como assim, professor? Quanto mais ele acelera, menor vai ser o tempo. Por exemplo, se ele passasse por uma velocidade de 100, 120, provavelmente ele faria isso em 1 hora ou em 30 minutos. Tá ok? O que eu estou vendo que está acontecendo aqui? Há uma inversão de proporcionalidade. As proporções estão invertidas. Uma aumenta, outra diminui. E quando eu vejo essa proporcionalidade inversa, eu vou chamar essas grandezas de inversamente proporcionais. Note que as razões elas são iguais, porém são inversas. Se você montar a primeira razão, 30 está para 6, né? Vamos botar aqui no cantinho, 30 está para 6. Se eu colocasse assim como 60 está para 3, e aplicasse aquela regrinha que eu acabei de falar para você de multiplicar cruzado, olha para cá. Daria aqui 90 e aqui 360. Ih, professor, deu ruim. E por que deu ruim? Porque eu estou vendo que as grandezas estão se invertendo. Não está dando a mesma coisa. Estão diferentes. E por que eu vejo essa diferença entre essas grandezas? Porque elas são inversamente proporcionais. Tá ok? Vamos para a próxima página. Bom, vamos falar agora das grandezas não proporcionais. O que são essas grandezas? Gente, elas não são nem diretamente nem inversamente proporcionais. Por quê? Porque não existe uma razão entre elas, tá ok? Observe o seguinte exemplo que ele deu aí. Ele deu garrafões de água e o preço unitário. Garrafão de 2 litros, R$ 1,80. 5 litros, R$ 3,60. 20 litros, R$ 9,00. Você pode falar assim, professor, eles são diretamente proporcionais, porque aqui está aumentando e o preço está aumentando. Mas se você fizer uma regrinha aqui do X, você vai ver que isso não está valendo. Os resultados são bem diferentes. Tanto para esse, quanto para o outro. Então, o que acontece? Bom,
eu estou vendo, professor, que existe uma razão entre a capacidade e o preço. Só que quando eu faço o quociente entre capacidade e preço, dá números que se chamam dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? Números que são infinitos, números que não são exatos. Lembra disso? Que se repetem infinitas vezes. Então o que eu vejo? Que não há uma relação que eu possa obter. Eles são totalmente diferentes. Um é 11, um é 38, outro repete 22. Então não existe uma razão entre eles, uma coisa fixa. Então a gente diz que nesse caso são grandezas não proporcionais. Eles não são nem inverso, nem diretamente. Eles não são proporcionais. Quer ver outro exemplo? Sua idade e seu peso. Literalmente, porque você está envelhecendo, você tem que engordar ou emagrecer? Ué, professor, depende do biotipo da pessoa. Depende do tipo de vida que a pessoa... É uma coisa que você vê que não tem nenhuma relação de grandeza, nem direta, nem inversamente proporcional. Ok? Encerramos aqui nossa videoaula. Para casa, vocês vão fazer as páginas 143, 145, 148 e 149. Repetindo, para casa, 143, 145, 148 e 149. Qualquer dúvida, fale com a gente, pergunte, ok? E até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!